A regra é o recebimento no duplo efeito. O que é duplo efeito? Recebimento no efeito devolutivo e suspensivo. Esta é a regra. Mas, Mena, qual é a vantagem de um recurso de apelação ser recebido no efeito suspensivo? Você quer saber qual é a vantagem? A vantagem é a seguinte: recebido o recurso de apelação, não é, no seu efeito suspensivo, não é, aquela sentença não produzirá os seus efeitos até que o recurso seja julgado. Em outras palavras, recebido o recurso no efeito suspensivo, não haverá aquilo que se chama de execução provisória da sentença. Isto é, só ocorrerá a execução provisória se o recurso for recebido apenas no efeito devolutivo. Devolutivo. Tá certo? Mas veja quais são as hipóteses, né, do recebimento da apelação no duplo efeito. Ora, esta é a regra. Portanto, o Código estabelece as hipóteses em que o recurso será recebido apenas, meramente, no efeito devolutivo. E eu quero dar a você 2 exemplos. Primeiro exemplo, né? A apelação será recebida apenas no efeito devolutivo se interposta contra a sentença cautelar. Sentença cautelar. Apelação apenas no efeito devolutivo. Outra hipótese. Também será recebida apenas no efeito devolutivo a apelação interposta contra a sentença que vem o quê? Confirmar os efeitos da tutela antecipada. Que vem confirmar os efeitos da tutela antecipada, concedida pelo juiz anteriormente. Então, nesses 2 casos, eu estou trazendo 2 exemplos, não é a apelação recebida apenas no efeito devolutivo. Entendido isso? Muito bem. Recebido o recurso, não é? O juiz intimará a parte contrária, se for o caso, para a apresentação das contrarrazões, também no prazo de 15 dias, e apresentadas as contrarrazões, finalmente, não é? O recurso será encaminhado ao tribunal. No fundo, é o processo inteiro que é encaminhado ao tribunal, onde será feito o julgamento dele. Tá? Esse julgamento é um julgamento colegiado, pois feito por 3 juízes, por 3 desembargadores, conforme o caso. Daí por quê? Não é? A decisão desse recurso de apelação ser um acórdão. É acórdão, porque é uma decisão colegiada. Colegiada. Tá certo isso? Tá? Muito bem. Presta atenção. São apenas os pontos essenciais. Por isso que agora, vamos mudar um pouco de assunto e vamos falar do recurso de agravo. Muito bem. Veja bem. O agravo, não é? É um recurso cabível sempre contra decisão interlocutória. Sempre contra decisão interlocutória. Mas o que é mesmo uma decisão interlocutória? Decisão interlocutória é aquela que resolve uma questão incidente. É aquela que resolve uma questão incidente. Isso é uma decisão interlocutória. Né? A sentença resolve o todo. A interlocutória é uma questão incidente. Então, toda vez que o juiz indefere ou defere a produção de provas, toda vez que o juiz indefere ou defere, não é, a oitiva de uma testemunha, toda vez que o juiz concede ou nega uma tutela antecipada, eu tenho aí decisão interlocutória. Na medida que nós temos no nosso sistema 2 modalidades de agravo, não é? 2 modalidades de agravo. A primeira é o agravo retido e a segunda é o agravo de instrumento. Qual é a regra? A regra é a interposição do agravo retido. Artigo 522 do Código de Processo Civil. Então, a regra é o agravo retido. A exceção, agravo de instrumento. Então, o agravo de instrumento é sempre exceção no nosso sistema. Isto por uma opção do legislador. Opção do legislador. Ele entendeu que adotando o agravo retido como regra, o processo ficaria mais ágil, teria uma solução mais rápida. É o que ocorre no mundo real? É o que ocorre nos nossos tribunais? Não, né? Não necessariamente. Na verdade, hoje, não é, o grande trabalho dos tribunais de 2º grau é julgamento de agravo de instrumento. Mas a regra é essa, agravo retido. Por que retido? Porque ele fica nos autos. Né? Ele não é processado imediatamente. Ele não será processado imediatamente.
Ele só será processado quando da interposição do recurso de apelação. E, neste caso, apelação e agravo retido subirão ao tribunal. E esse agravo retido tem um detalhe muito importante, não é? Ele pode ser interposto oralmente. Você está vendo isso? Oralmente. Oralmente. Quando? Quando a decisão interlocutória for proferida numa audiência de instrução. Toda vez que a decisão interlocutória for proferida numa audiência de instrução, o agravo será retido e oral. E oral. Agora, se a decisão não foi proferida na audiência de instrução, aí ele será, lógico, formulado por escrito. Mais um detalhe acerca do agravo retido. É requisito essencial para o processamento do agravo retido, eu quero que você preste muita atenção nisso, requisito essencial para o processamento do agravo retido, que haja o devido requerimento no recurso de apelação. Se o apelante não apresentar um requerimento expresso, no sentido do processamento do agravo retido, este não será processado. Ele será extinto sem ao menos ser analisado pelo tribunal. Tá? Então não se esqueça desse requisito essencial. Mas, Mena, é a regra o agravo retido? A exceção é o instrumento? Então me diga, quando que o agravo será de instrumento? Claro! Veja bem. O agravo será de instrumento. 1. Quando a decisão interlocutória for proferida, presta atenção agora, após a sentença. Decisão interlocutória proferida após a sentença, admite agravo de instrumento. Admite agravo de instrumento. Mena, mas não há decisão interlocutória proferida após a sentença? Claro que sim. Todas as decisões proferidas no cumprimento de sentença admitem agravo de instrumento. E a outra situação? Muito bem. Se a decisão foi proferida antes, presta atenção, se a decisão foi proferida antes da sentença, para que seja cabível o agravo de instrumento, o agravante deverá demonstrar a ocorrência de uma lesão, a ocorrência de um dano. Se ele não convencer o tribunal de que efetivamente ocorreu um dano, de que efetivamente ocorreu uma lesão, não há que se falar em agravo de instrumento. Entendido isso? Pois bem, aonde o agravo de instrumento é interposto, então? Ele é interposto diretamente no tribunal. Veja, vimos agora que a apelação é interposta perante o juiz monocrático, não é? Mas o agravo de instrumento é interposto diretamente no tribunal. Logo, meu amigo, a admissibilidade desse recurso é feita por este tribunal. Na verdade, é feita por um relator, né? O agravo de instrumento tem um relator. E a atividade do relator no agravo é tão importante, que o artigo 527 é destinado a este relator. E o que disse o artigo 527, no seu inciso 2? Ele diz o seguinte, que interposto o agravo de instrumento no tribunal, esse relator poderá fazer o quê? Converter esse agravo de instrumento em agravo retido. Como é que é, Mena? Ele converte o instrumento em retido. Se esse tribunal, no caso o relator, não se convencer de que houve a lesão, ele converte o instrumento em retido. E aí, nesse caso, ele vai fazer o quê? Ele vai remeter os autos de volta ao juiz monocrático. Quer dizer, você interpõe no tribunal o instrumento, ele converte retido e manda de volta para o juiz monocrático. Mas eu tenho um detalhe aqui para você. Sabe qual é o detalhe? Contra essa decisão do relator, converte o instrumento em retido, não cabe recurso. Não cabe recurso. É irrecorrível. Como? É possível que uma decisão não seja objeto de um recurso? Claro que é. É possível sim. É irrecorrível. É irrecorrível. Admite-se até mandado de segurança, que tem natureza de ação. Mas recurso, em hipótese alguma. Entendido isso? Muito bem. O agravo de instrumento, ele tem alguns aspectos formais importantes. Por quê? Porque como ele é um recurso interposto diretamente no tribunal, eu tenho que cumprir, não é, algumas determinações legais. Entre elas, uma importante. O agravante deve anexar, juntar neste recurso de agravo, peças, cópias